Bom, boa noite, ou boa tarde, também já não sei mais. Eu sou Fernanda Guimarães, eu sou pesquisadora do Conexões. É uma alegria estar aqui com vocês para apresentar essa mesa. Eu sempre digo que eu gosto muito desses momentos porque a gente materializa, né, presencialmente diálogos que o projeto permite. São muitos temas muito interessantes. E aí são propostos alguns temas pertinentes que tem a ver com a literatura brasileira fora do Brasil, e a gente consegue convidar mapeados ou futuros mapeados, esperamos, para participar dessa conversa. Antes de, então, apresentar os nossos convidados, eu vou falar rapidamente do projeto, que eu acho que todo mundo tem algum nível de familiaridade, mas nunca é demais. Como vocês sabem, esse projeto faz o mapeamento da literatura brasileira fora do Brasil, então pesquisadores, professores, tradutores, editores são convidados a responder ao nosso questionário. E aí, graças ao Conexões, é possível observar um conjunto de dados que não está disponível em lugar nenhum, quer dizer, que por iniciativas individuais ou por políticas públicas dificilmente seriam acessíveis do público. Então, ele permite essa visão ampla sobre a presença da literatura brasileira fora do Brasil, seu estudo, os autores que têm boa circulação, os contextos de recepção, a relação com tradutores e editoras, enfim, diversas dessas informações que permitem planejar com muita facilidade ações relevantes nessa área. Isso não é pouca coisa, né? Para essa segunda mesa do debate do 11º Encontro Internacional do Conexões Itaú Cultural, então, nós convidamos duas professoras pesquisadoras e um professor pesquisador para refletir sobre os estudos do cinema brasileiro no exterior. Nós já dissemos, em algumas ocasiões, que um dos achados do banco de dados criado pelo projeto Conexões Itaú Cultural é o grande interesse dos nossos mapeados por outras expressões além da literatura brasileira. E o campeão da preferência de quem diz que tem interesse em outras expressões além da literatura é o cinema, seguido da música. Então, esse ano, nós temos também a novidade do mapeamento de cinema, que começa com o professor Eduardo Moretim, de História do Audiovisual da Escola de Comunicações e Artes da USP, como consultor. E ele comenta, muitas vezes, sobre a literatura como a porta de entrada do pesquisador para o universo cinematográfico brasileiro. Ele cita Randall Johnson, que estudou Adonias Filho no mestrado na Universidade do Texas, e depois, no doutorado, comparou Macunaíma, de Mário de Andrade, com o filme homônimo de Joaquim Pedro de Andrade, lançado em 69, publicado mais tarde com o título de Literatura e Cinema Macunaíma, do modernismo na literatura ao cinema novo. Segundo ainda o professor Moretim, contribui para esse interesse a riqueza da abordagem que certos filmes propõem das obras literárias, citando como exemplo as leituras cinematográficas de Graciliano Ramos, por Nelson Pereira dos Santos, e por Leon Hirschman, respectivamente, Vidas Secas e São Bernardo, Clarice Lispector por Susana Amaral, A Hora da Estrela, como já foi citado na mesa anterior, né, assim, a importância, e Radu Nassar por Luiz Fernando Carvalho, com Lavoura Arcaica, entre tantos outros, né? Então, a discussão teórica sobre as relações entre cinema e literatura constitui um campo bastante rico de reflexão teórica na atualidade. E, além desse aspecto do pesquisador de literatura que se interessa pelo cinema, há também a possibilidade de uso do cinema pelos pesquisadores, professores no exterior, para apresentar o contexto cultural brasileiro, né, a estudantes estrangeiros. Então, aqui a gente propõe a reflexão sobre como se dá a relação cinema-literatura nas universidades estrangeiras para professores e pesquisadores que ensinam literatura brasileira. Duas boas-vindas, então, em nome do projeto Conexões Itaú Cultural, aos convidados Catherine Sanches, Leila Lennon e Richard Gordon. Cada um terá os cabalísticos 7 minutos para fazer suas primeiras ponderações. Pelo que eu entendi do João César, é um número assim flexível, é um pouco
para dar um charme, né, na mesa. Mas a gente pode chegar aos 10 minutos, talvez, João. E aí, em seguida, eu vou propor uma ou duas questões, imitar o João César, que é algo impossível, mas eu vou seguir esse protocolo dele, pelo menos. Vou, então, apresentar aqui rapidamente. Vou começar pela Catherine, certo? Vou seguir também a ordem do programa. Então, vou fazer uma breve introdução uma breve apresentação sobre cada um. A Catherine Sanches é professora de literatura portuguesa e brasileira na Universidade de Wisconsin-Madison desde 2000. Trabalha com literatura portuguesa dos séculos XIX e XX, cinema brasileiro e cultura popular, e a representação do Brasil e dos brasileiros nos Estados Unidos. Seu primeiro livro, Utopias Desmascaradas, O Mito do Bom Selvagem e a Procura do Homem Natural na obra de Almeida Garrett, publicado pela Imprensa Nacional Portuguesa em 2008, explorou a alteridade no contexto do romantismo português. Em 2016, publicou o livro Creating Carmen Miranda, Race, Camp and Transnational Stardom, em que analisa Carmen Miranda como um ícone da alteridade tropical nos Estados Unidos. Foi presidente também da American Portuguese Studies Association entre 2008 e 2010. Passo a palavra para a Catherine. Obrigada. Está funcionando? Então, muito boa tarde a todo mundo aqui. É um grande privilégio e uma honra estar neste evento e também nesta mesa com os meus colegas. Eu quero dar os meus parabéns a todo mundo que organizou este evento, sobretudo que, para nós, que trabalhamos nos Estados Unidos, muitas vezes estamos bem isolados. Então, também é uma ocasião de poder refletir sobre o que nós estamos fazendo, eu em Wisconsin e os meus colegas nas suas universidades, e ver os pontos em comum. Então, sou muito grata por esta oportunidade. Eu devo admitir que eu escrevi um texto muito grande, muito formal, que eu não vou ler. Eu já mandei isso e está a circular nas redes sociais. Quem quiser ler, aquilo que eu tinha preparado de uma forma mais formal algumas semanas atrás. Mas eu quero, mais que nada, colocar algumas questões e ver se nós podemos ter realmente uma discussão sobre este desafio que nos foi dado. Um pouco, eu acho que tem dois componentes. Temos, por um lado, a circulação, a recepção, a vida do cinema brasileiro fora do Brasil. E, por outro lado, temos esta vertente de como é que nós usamos, como é que nós podemos ter acesso à literatura brasileira através do cinema brasileiro. E esta segunda ideia nos leva a pensar no ensino e como é que nós podemos ensinar a literatura e ensinar usando o cinema brasileiro. Então, falando sobre esta relação cinema-literatura, eu devo dizer que comecei a minha carreira pela área de cinema e depois eu fui para a literatura. E eu não me arrependo de forma nenhuma. Mas, então, eu tenho, pessoalmente, uma relação entre estes dois campos. Mas agora, o que eu dou com mais frequência são aulas de literatura, nas quais eu posso inserir cinema, alguns filmes brasileiros. Então, esta relação cinema-literatura, que nós acho que só vamos começar a falar um pouquinho hoje, é um tema que tem uma longa tradição, mas eu acho que também é uma relação feliz, uma relação próspera, é uma relação produtiva, mas é uma relação bem complicada. E eu digo isso pensando nesta dinâmica e também sempre como professora, né? Pensando nas salas de aula. Então, eu gostaria de colocar algumas questões, e também eu não tenho respostas, mas eu gostei muito deste desafio e de poder pensar naquilo que nós fazemos. E, para ser bem honesta, eu tenho viajado nas últimas 2 semanas bastante, eu deixei os meus alunos vendo filmes brasileiros, enquanto eu não estou podendo dar aula. Então, mas claro, preparando um pouquinho esta recepção dos filmes brasileiros. Depois podemos falar mais sobre isso.
Então, eu tenho 8 questões, mas eu vou começar por 4 que formam um pouco um conjunto. Então, a primeira questão que eu vejo, pensando no filme, pensando na literatura, é que o filme é um complemento, pode ser um complemento à literatura, mas em nada pode substituir a leitura. Também pensando como professora, eu fiquei, mas tão chocada quando um aluno uma vez me veio falar e falou assim: este filme eu não consegui ver, porque o filme eu não consegui colocar na velocidade 1.5, porque eu queria ver o filme de uma forma mais rápida. Eu não sabia que os alunos faziam isso. Que isso, gente? Como é que você vai colocar um filme? Porque estava atrasado, o trabalho estava atrasado. Então, eu falei 1.5 e depois os meus filhos me explicaram como é que isso funciona. Mas, então, por isso eu digo, o filme não pode substituir a literatura, os livros, porque no livro vocês podem pular páginas, mas você não tem o fio toda da narrativa. No filme você pode acelerar as imagens. Então, esta é uma ideia que eu queria colocar. Também eu acho que há um perigo de que o filme, para não substituir o livro, pensando assim na literatura brasileira, nas adaptações, porque nós, neste momento, eu acho que é um pouquinho em todo o mundo, nós estamos um pouco em crise. Nós temos aulas de literatura e há uns 10, 15 anos atrás as aulas eram muito mais cheias. E então, se nós, que temos esta missão, esta carga de falar de literatura brasileira e ensinar literatura brasileira, se nós já não estamos fazendo isso, então quem vai fazer isso na universidade? Então, por isso eu insisto, eu acho que o filme pode complementar, mas em nada pode substituir o ensino, a importância do livro, a importância da literatura nas nossas pesquisas, mas também nas nossas aulas. Então, pensando um pouco nestas diferenças, esta dinâmica do filme é bem diferente daquilo que nós temos quando estamos abordando um livro, lendo um livro. Esta dinâmica que uma pessoa tem quando uma pessoa lê pela primeira vez grandes obras da literatura brasileira. Eu acho que isso é uma coisa que eu não quero que se perca. E eu luto para isso, para que nós possamos ter esta continuação da literatura na minha universidade. Claro, quando nós vemos um filme, e nós já falamos um pouquinho sobre isso na mesa anterior, estamos um pouco condicionadas, nosso imaginário é condicionado pelas imagens que se oferecem. Com o livro, isso é uma coisa muito mais livre. Nós, agora, Macabeia só pode ser Macabeia. A carreira daquela atriz acabou depois da Hora da Estrela. Não é? Ela só poderia continuar fazendo Macabeia para nós. Então, e fala-se muito aqui nas conexões da tradução literária. E uma questão que eu estava pensando, como é que nós traduzimos os filmes? Como é que o filme se traduz para um público que não é um público nacional? Porque quando nós temos um filme, nós podemos colocar notas de rodapé, explicando algumas coisas, aspectos culturais, alguns aspectos nacionais. Então, esta questão da tradução é interessante quando vamos do texto literário e pensando no texto, na narrativa do filme. E lá pensamos, então, quais são os filmes que terão sucesso nos Estados Unidos ou fora. Penso também em outros países. Que tipo de filme vai haver sucesso quando sai do mercado nacional? Então, pensando na sala de aula, eu não sei como eu vou de tempo, acho que vou terminar um pouco... 2 minutos? Então, gente, ótimo. Vai passar rápido, isso é bom. Então, eu estava também pensando, esta formação que eu tive um pouco com o cinema, que muitas vezes, quando estamos dando aulas de literatura, temos aquela tendência, e eu sou culpada disso, nós mostramos um filme pelo conteúdo cultural
que é muito interessante para os alunos. Mas, às vezes, eu tenho a impressão que nós estamos reduzindo a arte cinematográfica, o filme, a este conteúdo, estas mensagens. E eu acho que também é importante pensar no filme, a técnica do filme, a tradição do filme, onde é que estes filmes, de onde vêm estes filmes e a que tradição é que eles pertencem. Como eu disse, eu sou um pouco culpada disso, porque nós mostramos um filme e então analisamos mais o conteúdo. Quais aspectos da literatura, quais aspectos da narrativa é que este filme aporta para nós. Então, esta ideia de não reduzir o filme apenas a este conteúdo. E também, trabalhando fora do Brasil, há uma questão que é muito importante, o acesso aos filmes. Eu, quando chego no Brasil, gente, estou aqui há 36 horas e já fui ao cinema 2 vezes. Quer dizer que é muito difícil ir ver os filmes que estão sendo produzidos aqui no Brasil e depois também ver as adaptações, ler os livros que inspiraram estes filmes. Por exemplo, hoje está em cartaz A Vida Invisível. E tem o livro de Marta Batalha. Quer dizer, esse é um ótimo exemplo de o filme saiu agora, mas tem só um tempo curto para poder ver o filme no cinema, como eu gosto de ver, não é? Eu gosto de ver na telona, como vocês falam. Uma última ideia tem que ver um pouco com o ensino. Então, pensando no ensino de literatura brasileira, eu acho que é importante, todos nós que somos na sala de aula, e pensar e renovar o que nós estamos a fazer, renovar os nossos cursos. E nisso eu penso que é muito fácil mostrar os mesmos filmes, com os mesmos textos, mas há uma riqueza tanto do lado da literatura brasileira quanto do lado do cinema brasileiro. Então, isso é um desafio, porque, claro, A Hora da Estrela, perfeito, já temos um filme. Vidas Secas, perfeito, já temos um filme. Mas eu acho que também temos que estar atentos àquelas novas produções literárias e, se houver filme, para nos apoiar. E falei um pouco das adaptações, mas, na verdade, muitas vezes, os filmes que eu encerro nas minhas aulas não são adaptações cinematográficas de um livro particular, mas são filmes que dialogam com algum aspecto do curso que eu estou a dar. E então, assim podemos contrastar e comparar o filme com o texto que eles leram. Então, eu acho que eu vou parar por aqui. Estes 2 minutos, acho que foram um pouquinho mais. E eu deixo, então, estas sugestões e questões para depois falarmos um pouquinho mais. Obrigada. Muito obrigada, Catherine. Você já abordou, acho que, todas as perguntas quase que eu tinha separado para vocês, porque realmente são questões muito interessantes que estão exatamente nessa prática, né, de cinema, literatura, enfim. Apresento agora a Leila Lennon. Ela é professora associada e diretora do Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros da Brown University. Trabalha com literatura brasileira contemporânea, estudando a relação entre literatura e sociedade. É autora de diversos livros, diversos artigos sobre cidadania, justiça social, democracia e direitos humanos nas literaturas e produções culturais brasileira e hispano-americana. Em sua dissertação de mestrado, analisa o Apolíneo e o Dionisíaco na obra de Clarice Lispector. No doutorado, debruça-se sobre novelas históricas publicadas no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, que abordavam o processo de colonização do Brasil e da América Latina. Publicou, em 2013, Citizenship and Crisis in Contemporary Brazilian Literature. Foi presidente da American Portuguese Studies Association entre 2016 e 2018 e participa, desde 2018, do Comitê Executivo da BRASA, Brazilian Studies Association. Obrigada, Leila. Muito obrigada. E obrigada para o Claudinei, para o João César, para a equipe do... estão me ouvindo? A equipe do Itaú e a Catherine e ao Richard também. Vai ser, acho que, um diálogo muito produtivo. Catherine, tu já
lidou com algumas questões que eu também vou lidar, então acho que está me ajudando aqui. Eu vou começar, quando o João César me mandou o e-mail convidando, ele disse que era para eu pensar sobre o cinema como cartão de visitas da cultura brasileira, né? Que eu acho que é uma... E eu não vou falar muito disso, porque eu sei que tu vai falar disso, que eu acho que é um posicionamento interessante, né? E eu fui começar a pensar bem como é que isso funciona, né? Porque, como a Catherine disse, o acesso aos filmes brasileiros no exterior é complicado. Principalmente o acesso a filmes brasileiros que têm legendas, ou seja, que seriam mais acessíveis a um público mais amplo. A gente pode até encontrar filmes brasileiros na internet, etc., mas muitas vezes não tem legendas, né? Eu fui fazer uma pesquisa e ver onde é que se encontrava filmes brasileiros com legendas em inglês, né? E o que a gente nota é que muitos desses filmes não vão aparecer nas salas de cinema, na grande tela, e sim em plataformas como a Netflix, o Amazon, etc., que agora são os portais onde os estudantes ou as pessoas em geral estão acessando os filmes brasileiros, seriados brasileiros, documentários brasileiros. Então, a gente está notando uma mudança dos hábitos de consumo do cinema brasileiro, do cinema em geral, né? Em junho de 2019, esse ano, um crítico do New York Times, Kay Buchanan, disse que, eu cito aqui, né, a tradução minha, atualmente estamos mundialmente experimentando uma virada da tela grande dos cinemas para a tela pequena do televisor, computador, tablete e telefone, né? Então, é muito comum, por exemplo, quando os estudantes têm que assistir um filme para uma sala de aula, para uma classe, que eles o façam no telefone, que é o que também, né, eu acho que tem consequências para como é que a gente vê o filme do ponto de vista técnico também, né? Muita coisa se perde. Eu me pergunto, eu acho que é um posicionamento que se pode fazer, uma pergunta que se pode fazer, quais serão as consequências desse câmbio tecnológico para a produção cinematográfica mesmo, né? Bem, então, na Netflix, alguns dos filmes que eu encontrei são Aquários, Helena, Nise, né? E dos documentários, então, Democracia em Vertigem e Laerte, né? Existem também feriados, a Netflix agora está carregando seriados em português, né, como 3% e Sintonia, que acho que é um seriado que está fazendo bastante sucesso aqui. O 3% tem uma professora na Universidade da Flórida que está ensinando um curso usando esse seriado. Então, os estudantes assistem um episódio, eles discutem, e o curso gira em torno da questão da biopolítica, da necropolítica. Tá? Tem também a Amazon, né, a Amazon Prime, onde vocês vão encontrar filmes como Vazante, Casa Grande, ou documentários como Divinas Divas, e filmes como Trabalhar Cansa, né? Ou documentários como A Negação do Brasil, que é um filme ou um documentário que era difícil de se encontrar e agora está disponível na Amazon, que já facilita bastante. E tem depois, então, plataformas educativas mesmo, como a Canopy e a Pragda, que tem filmes que estão disponíveis, por exemplo, a Brown usa bastante a Canopy, onde os estudantes podem ir diretamente e assistirem os filmes diretamente nessa plataforma que está acessível a eles, né? Então, por exemplo, Mãe, Alma Só está disponível na Pragda. Tá? Outra forma de divulgação dos filmes brasileiros no estrangeiro são os festivais de cinema. Então, existe o Festival Brasileiro de Cinema em Nova York, em Miami, acho que está na 13ª edição agora, né? E também as próprias universidades, por exemplo, a Brown, a Duke, etc., elas também organizam seus próprios mini-festivais de cinema, né? Na Brown, então, e a Flora aqui sabe mais disso do que eu, porque ela ajudou a organizar um dos... não sei se foi o primeiro, Flora, que tu ajudou a organizar, não, um deles, né? O Festival de Cinema no outono, e depois tem na primavera, cada semana ou cada 2 semanas, há uma programação de filmes brasileiros que são mostrados para o público amplo. E eu estou falando tudo isso para mostrar que
não é fácil encontrar esses filmes, né? Não, é um público muito restringido. E também é difícil encontrar esses filmes quando você vai ensinar uma classe de literatura onde você quer incorporar um filme brasileiro, né? Principalmente quando se trata de uma classe em tradução. Esses filmes, se você quer mostrar, por exemplo, um filme mais recente, que não está disponível numa dessas plataformas, não tem como mostrar isso em tradução, né? Eu tenho a formação principalmente em literatura, né? Eu uso o cinema nas minhas classes como apoio. Eu não dou classe de cinema, principalmente. Eu dei algumas classes de filme brasileiro, e, geralmente, essas classes são desenhadas como o que eles chamam de outreach courses, ou seja, cursos de divulgação onde você tenta capturar novos estudantes. Então, são classes onde os filmes são, geralmente, em português, mas com legendas em inglês, e que, então, têm a capacidade de atrair estudantes de diferentes áreas que não saibam português, e a esperança que nós, professores de língua e cultura brasileira, temos aqui os estudantes, através do cinema, então, se interessem pela língua, pela cultura, pela literatura também, o que acontece geralmente, né? Na Brown, acho que nesse semestre, a gente está oferecendo um curso não é só de cinema brasileiro, mas de cinema brasileiro latino-americano em geral, que é um curso de horror, de filmes de terror, né? Que acho que a gente conseguiu convencer pelo menos um estudante de estudar português por causa dos filmes de terror. Então, o que a Karen falou, que a gente não usa só esses filmes que são adaptações de textos literários na sala de aula, é uma coisa que realmente é muito verdade, né? Claro, quem é que não mostrou A Hora da Estrela nas suas classes, ou, né, Vidas Secas, ou sei lá. Mas o que eu tenho feito mais recentemente nas minhas aulas, além desses filmes, ou pelo menos alguns desses filmes, de mostrar alguns desses filmes, pensar de forma temática. Então, eu organizo meus cursos de forma temática, geralmente, né? Então, por exemplo, quando estamos lidando com a escravidão, ou as consequências da escravidão, do racismo no Brasil, os estudantes vão ler Poncia Vicêncio, da Conceição Evaristo, por exemplo, e vão ver um documentário que se chama Menino 23, que lida com a escravidão no Brasil já no século XX, né? E eu peço para os estudantes, então, fazerem essas conexões através dessas diferentes expressões culturais, o que funciona bastante bem, né? Porque existe, acho que, uma oferta limitada de adaptações literárias que funcionam para os estudantes, né? Os estudantes, eu acho que não têm, às vezes, o fôlego de verem adaptações literárias, muitas vezes querem. Os hábitos visuais têm mudado bastante, então, um filme que é uma adaptação literária, às vezes, é uma coisa mais lenta, mais reflexiva, e os estudantes não têm como... Às vezes, têm mais paciência para ler o livro, eu acho, do que para ver o filme, por incrível que pareça. Por exemplo, quando eu mostro Vidas Secas, eles preferem o livro que o filme, né? O oposto acontece com A Hora da Estrela. Eles não entendem A Hora da Estrela, muitas vezes, mas gostam muito do filme, né? Eu estou falando dos estudantes de graduação, os estudantes de pós-graduação são outra história, né? Eu acho que não sei se era esse o público ao qual tu estava te referindo também, né? Então, mostrar as diferentes facetas de uma problemática através do cinema, né, e estabelecer esse diálogo entre cinema e literatura através de filmes que não são necessariamente adaptações, eu acho que funciona, às vezes, muito melhor do que ter adaptações literárias, até mesmo porque não existem tantas, assim, pelo que eu saiba, né? Eu gostaria de ver algumas mais, né? Por exemplo, eu sei que está sendo criada a minissérie sobre um defeito de cor, eu gostaria de ver um filme sobre um defeito de cor, né? Porque, às vezes, também faltam filmes em certas temáticas, eles estão limitados a algumas temáticas, né? Então, quais são algumas
das vantagens de se mostrar filmes em sala de aula, ou de se ter uma classe sobre cinema brasileiro. Eu acho que uma das grandes vantagens, talvez seja a maior vantagem, é o fato de que, se a gente consegue os filmes com legendas em inglês, os estudantes não têm que saber português. E, nos Estados Unidos, muito poucos estudantes falam português, né? Infelizmente, está tendo uma tendência também nos Estados Unidos de se diminuir o ensino de uma língua estrangeira em muitas universidades. Muitas universidades estão cortando o requisito da língua estrangeira, o que desincentiva os estudantes a estudarem a língua estrangeira e também, então, se aventurarem pelo caminho dos estudos culturais, da literatura e do próprio cinema, né? Ele, através dos filmes, né, e das adaptações literárias dos filmes, eu acho que a dificuldade de se aprender uma língua estrangeira pode ser desmistificada. Por exemplo, os estudantes americanos que falam espanhol, que foram expostos ao espanhol em algum momento, quando eles veem um filme brasileiro, em português, obviamente, eles podem reconhecer certas palavras, né? E isso já meio que incentiva eles também a aprenderem o português, porque eles dizem, bem, não é tão diferente do espanhol, né? Depende também de onde é o português, porque se é um carioca falando, não sei, né? Estou brincando. Os filmes, eles podem mostrar a cultura brasileira, a sociedade brasileira de uma forma acessível, mas aí o perigo é que também pode criar uma exotificação da cultura brasileira, né? Existem filmes que abordam temáticas que são muito relevantes, mas que já são parte desse imaginário cultural que se tem do Brasil. E se os estudantes ficam limitados a esse tipo de filmes, né, certas ideias preconcebidas do Brasil também vão ficar fortalecidas, né? E isso me dói muito dizer, porque eu sou uma pessoa formada em literatura, que gosta de literatura, que lê, etc., mas os filmes apelam muito mais para os estudantes, né? É uma geração que foi criada mais com a tela, inclusive lendo em telas, do que o livro. Então, isso, só de ter aquilo na tela já ajuda bastante. Quanto tempo eu tenho? Tá bom. Eu ia falar das dificuldades, mas eu acho que é melhor acabar mesmo, então. Não, assim, realmente as dificuldades são de natureza técnica e um pouco a dificuldade de encontrar os filmes, etc. Mas eu acho que a grande dificuldade para mim, que é uma coisa que a Catherine também abordou, é a questão de como ensinar filmes em conjunto com literatura, como fazer isso de uma forma que seja significativa, que não seja reducionista, nem para a literatura, nem para o cinema, não, para que os estudantes não creiam que a hora da estrela é o filme ou que, né, o filme pode ser lido simplesmente como uma obra de literatura, porque tem toda a questão técnica que tu falou, né, que eu não sei ensinar, ou muitas pessoas que ensinam filme não ensinam, né? E eu acho que isso é importante, é uma forma de leitura que os estudantes têm que aprender também, que nós temos que aprender a ensinar também, né? Era isso, então. Obrigada, Leila. Vou apresentar rapidamente o Richard. Richard Gordon é professor de Literatura e Cultura Brasileira e Hispano-Americana e diretor do Instituto de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos da Universidade da Geórgia. Sua pesquisa se concentra principalmente no cinema histórico e na identidade social, com especial interesse na capacidade do cinema de influenciar a maneira como as pessoas entendem os grupos sociais a que pertencem. Em seu primeiro livro, Cannibalizing the Colony, Cinematic Adaptations of Colonial Literature in Mexico and Brazil, publicado em 2009, analisa a forma como cineastas do Brasil e do México se apropriam e transformam narrativas coloniais de contatos europeus e indígenas em comentários sobre a identidade nacional. Seu segundo livro, Cinema, Slavery and Brazilian Nationalism, de 2015, examina como um grupo de filmes brasileiros sobre escravidão propõe novas maneiras de conceber a brasilidade.
Obrigada, Richard. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Só uma coisinha que eu acabei esse cargo de diretor do centro, então agora sou professor tempo completo. E tenho que confessar que eu fiquei assustado com o número 7 minutos. Então, eu não confiava na minha capacidade de eloquência que têm as minhas colegas. Então, eu tenho um texto escrito, espero que não seja chato, mas é 6 minutos e 30 segundos, acho. Então, não vão ter que aguentar muito. Então, primeiro, eu também queria agradecer muito este convite de Claudinei e João César e também a nova colaboração com Cris Rivas, que acho que está aqui atrás, através de Itaú Cultural, e o apoio da equipe aqui de Itaú Cultural, que fez possível a viagem. Estou muito feliz de formar parte deste painel, estar com os colegas que conheço há muitos anos e com o Fernando também. Então, o meu mini palestra tem um título. O título é Reflexões sobre o cinema brasileiro num contexto universitário nos Estados Unidos, de cartão de visitas ou cartão postal a engajamento crítico. Então, eu fiquei muito intrigado com essa descrição do painel. Não sei quem escreveu, mas então eu fiquei intrigado com a proposta metafórica do painel, que sugere que o cinema brasileiro nas universidades estrangeiras pode servir como uma espécie de cartão de visitas, que eu estou entendendo como um primeiro contato com a cultura brasileira ou com o português, que poderia levar mais tarde ao desenvolvimento de uma relação mais profunda. E, de fato, acho que muitos professores das universidades de Estados Unidos, de português e estudos brasileiros, interagem com o cinema brasileiro desta maneira. Quem não mostra os filmes para atrair os estudantes? E me parece interessante ver esta metáfora um pouco mais no sentido antigo de cartão de visitas. Está ouvindo? Sim, sim. Dessa prática das classes altas de deixarem o seu cartão nas casas de alguém, esperar possivelmente um convite de visitar. Depois de pensar um pouco mais sobre a metáfora, achei apropriado também a ideia de cartão postal. Um cartão de visitas, para mim, implica um contato direto com o aluno, mas eu diria que normalmente os alunos lá nos Estados Unidos chegam a conhecer o cinema brasileiro através de um intermediário, nós, não os professores. E ia falar um pouco sobre o acesso, mas Leila e Catherine falaram sobre isso, mas acho super interessante isso e como tem mudado ao longo dos anos, não, mesmo aqui no Brasil, mas especialmente fora do Brasil. Eu comecei a pesquisar cinema brasileiro no ano 95, mais no ano 2000 e depois. Eu venho muitas vezes aqui a São Paulo. Era a maneira em que eu tinha contato com o cinema brasileiro, indo sempre ao cinema, não? E era muito difícil fora do país conseguir filmes. As pessoas conheciam talvez algum filme de cinema novo através dos cinemas de arte, ou em algum momento muitas pessoas chegaram a ver Cidade de Deus, mas além disso não se tinha muito acesso. E hoje em dia, eu achei muito bom a pesquisa de Leila. Hoje em dia, sim, tem mais acesso. Em YouTube tem muita coisa, não, mas às vezes sem legenda. Então, existe essa possibilidade, mas ainda assim, eu acho que muitos alunos não se interessaram antes de entrar num programa de português no cinema brasileiro. Então, continuando com essa metáfora. Os filmes que os alunos veem passam pelo filtro da experiência pessoal do professor, das preferências, dos gostos e também, eu acho, do pensamento estratégico, o que o professor quer conseguir mostrando certo filme. Essa noção de cartão postal pode sugerir o mais bonito ou estereótipos, mas dependendo, na minha opinião, dependendo de como o professor contextualiza e guia essa experiência, pode conseguir várias metas pedagógicas através de uma grande diversidade de filmes. Quando penso na dinâmica de filmes como cartão postal, estou pensando em estimular, como fala Leila também, estimular um interesse preliminar no Brasil, inspirar os alunos a começarem a tomar aula de português. Às vezes funciona, muitas vezes não funciona, mas a gente tem que tentar.
E também, mesmo que algum aluno nunca estude o português, estimula os alunos a participarem em reflexões interculturais, pensar mais sobre a sua própria sociedade ao ver temas semelhantes retratados em outro contexto social, Brasil, como, por exemplo, a escravidão, ou apagar certos preconceitos sobre o Brasil. Nos Estados Unidos, também como mencionaram as colegas, na grande maioria dos departamentos que ensinam português, há uma luta constante de manter ou aumentar o número de alunos estudando português. A diferença do espanhol, poucos alunos universitários chegam querendo estudar o português, com a exceção, por exemplo, de universidades que estão num lugar onde tem uma população de imigrantes, como do Brasil, Cabo Verde, não, os Açores. Tem uma universidade. Uma? Dartmouth. Dartmouth também, mas também alguns outros lugares que têm assim, com muitos brasileiros, imigrantes brasileiros. Isso ajuda, porque acabam estudando nessas universidades. Eu acho que esses cartões postais que a gente escolhe podem ajudar com este desafio algo, não? E alguns exemplos de apresentar o Brasil através do cinema, que acho que muitos colegas usam, exibições ou festivais de cinema para o público, não? Que qualquer pessoa pode vir, filmes que têm legenda, também cursos em inglês sobre a cultura brasileira através do cinema, que acontece em muitos lugares diferentes, e a incorporação, às vezes, de algum filme brasileiro nos cursos de língua, talvez básica, mas mais, acho que, cursos intermédios, não? Que dão para entender mais ou menos o que está acontecendo no filme. Neste último caso, com os alunos que já aceitaram, até certo ponto, o convite do cartão, vejo pelo menos duas vantagens. Primeiro, estimular eles a continuarem no programa de português, tomando aulas mais avançadas, como de cinema ou literatura. E segundo, começar a provocar um engajamento mais profundo com a produção cultural brasileira. Em outras palavras, tomar os primeiros passos para entrar num diálogo crítico com os filmes e também com a literatura. Então, esta última parte aqui trata disso, assim, os cursos mais avançados de literatura, cultura, cinema brasileiro. E adaptações cinematográficas, por exemplo, ou cursos de literatura que incluem, por alguma razão, algo de cinema brasileiro. Para mim, nas minhas aulas, eu acho muito produtivo, neste contexto pedagógico, interagir seriamente com os filmes, não como textos em si, guiar a leitura deles ou a relação dos filmes com um texto literário ou o que eu mais faço, assim, textos historiográficos, estudo e ensino cinema histórico. A este nível, penso que se perde oportunidades de aprendizagem ao mostrar e não analisar, pelo menos de uma forma semelhante, os filmes como se analisa um texto literário. Ao mostrar um filme, o que eu faço é tentar ajudar os alunos a pensarem em detalhe sobre como o filme conta a sua história, como comunica com os espectadores e também a relação do filme com o seu contexto de produção. Normalmente, os alunos se preparam para a leitura crítica dos filmes, lendo uma breve introdução ao estudo de cinema, em geral, em inglês, que lhes ajuda a dispor pelo menos de um vocabulário para falar sobre os filmes e a saber um pouco sobre a classe de observações que se costuma fazer sobre este meio comunicativo e artístico. No caso de adaptações de textos escritos, esta aproximação ajuda a enfatizar, por contraste, as decisões comunicativas que uma autora, um autor tomou sobre como contar a sua história e também a complexidade ou a complexa relação entre um produto cultural e o seu contexto. Ou seja, além de apreciar mais a diversidade de forças sociais que impactam a produção cultural em geral, uma adaptação pode ajudar os alunos a terem
maior consciência de técnicas literárias talvez obscuras ou pouco visíveis para eles, porque o diálogo crítico com o filme coloca em relevo distintas aproximações comunicativas. E no caso de cinema histórico, com ou sem um interlocutor textual específico do passado, ou seja, adaptação ou não, o estudo dos filmes pode facilitar a compreensão, por exemplo, de que toda a história é construída, uma versão entre muitas possíveis da realidade, uma versão que se deriva de decisões comunicativas. Em resumo, eu acredito que o cinema brasileiro no exterior pode facilitar um engajamento crítico maior com a literatura e, em geral, reflexões mais matizadas sobre a cultura e história do Brasil. E só queria mencionar alguns dos filmes que eu costumo incluir nas aulas. Alguns têm a oportunidade de ter um texto escrito em diálogo. Por exemplo, O Descobrimento do Brasil, não sei quantas pessoas conhecem, do ano 37, é uma adaptação, em certa forma, da Carta de Caminha, não? E é super interessante pensar também nesse filme sobre o contexto que motivou Caminha, não, ao escrever e analisar a retórica da carta assim, essa carta e muitas relações da época colonial de pessoas de Espanha, de Portugal, que havia muita pressão de convencer os leitores de certas coisas, e o contexto desse filme, não, durante Vargas, e como Humberto Mauro participava assim nessa época no programa de propaganda e educação do governo brasileiro. Assim, é muito interessante. E outros filmes mais recentes, como Chica da Silva, como Brava Gente Brasileira, como Quilombo, não? E vários outros. Cafundó, um filme mais recente, eu não sei quantas pessoas chegaram a ver esse filme, mas é isso, não? Eu tento me aproximar nas aulas ao cinema como um texto em si, não como Catherine estava dizendo, dar algumas ferramentas críticas, umas poucas ferramentas críticas para os alunos, e também usar esse diálogo entre texto escrito e cinema como uma oportunidade de aprofundar mais o aprecio dos dois textos diferentes. É isso. Muito obrigada aos três. Os 7 minutos foram respeitados. João César, Claudinei, acho que podemos comemorar. Eu tinha feito algumas perguntas que têm muito a ver com o que a Catherine começou a falar. Acho que todos vocês tocaram pontos que estavam aqui um pouco levantados. Eu acho que eu vou escolher 2 delas e depois a gente pode abrir para o público. A primeira... Bom, eu ia perguntar essa coisa do acesso, mas a Leila já falou fartamente sobre isso. Acho que a gente poderia pensar um pouco mais em casos... O Richard terminou a sua fala falando sobre exemplos práticos. Talvez pensar um pouco que tipo de temas, e você falou muito sobre essa questão temática, né, de ser introdutório, enfim, que tipo de temas vocês usam e que tipo de filmes vocês escolhem para exemplificar esses temas. Também, assim, quais são os livros e filmes mais, digamos, bem-sucedidos? Como é que vocês veem essa recepção dos estudantes, né, em relação ao que vocês propõem? E todos vocês têm em comum... Tem 2 coisas que eu vejo em comum em vocês, que na produção de vocês, seja no início, sei lá, na tese de doutorado, no primeiro livro da Catherine, tem sempre alguma questão da identidade nacional relacionada ao processo de colonização, né? Mas vocês também estão muito antenados com o que está acontecendo agora, enfim, com as novas tecnologias, os novos filmes. Enfim, como é que vocês fazem essa amarração toda num cenário tão, digamos,
árido, né? Porque são pessoas que não sabem português, alunos que têm que ser mais ou menos catequizados, né? Sei lá, convencidos a gostar da cultura brasileira, quer dizer, não tem um contato prévio, né? Na maior parte das vezes. Então, como vocês lidam com isso? Eu posso começar? Então, foi interessante. O Richard mencionou alguns filmes no fim, e 2 dos filmes eram do mesmo diretor, não é? Chica da Silva, Quilombo. Os filmes de Carlos Diegues, eu poderia dar um curso inteiro só usando os filmes de Cacá Diegues. O porquê? E depois, às vezes eu digo, não vou colocar 3 filmes do mesmo diretor, ou até 5, começando com 5 vezes Favela e terminando com o século XXI. Mas o que tem o Cacá Diegues? A obra dele é muito dialoga muito com a realidade nacional. Tem muitos filmes históricos e isso é muito útil numa sala de aula. Há um filme que é um pouco difícil de conseguir, Os Herdeiros. E não sei se muitas pessoas viram aquele filme. Eu gosto muito daquele filme. É um filme que, só para dar uma história rápida, o filme foi tão censurado que eles eliminaram tantos minutos muito importantes daquele filme. É um filme de 70 e foi só liberado porque foi no Festival de Itália, em Veneza. Então, mas é um filme que retrata a época política dos anos 30 até a inauguração de Brasília. É um filme que tem temas que nós podemos usar, poderíamos fazer todo um curso só com este filme, mas é um filme que tem uma representação da política, da cultura, são 2 décadas e meia. Então, só queria deixar esta nota seguindo estas ideias que Richard colocou. Ultimamente, porque a minha memória agora é tão curta, mas ultimamente eu tenho dado dois cursos, e são cursos novos. E isso foi muito interessante, porque eu tive que fazer aquele esforço de ir procurar novos filmes e ver como que eu poderia dialogar com os textos e os filmes. E estes cursos foram temáticos. Um texto foi sobre representar a deficiência, aquilo que nós chamamos Disability Studies, a deficiência no Brasil, representação da deficiência no Brasil. E lá eu me dei conta que tem filmes incríveis, que eu já tinha visto, mas que não pensava desta vertente. E, claro, Nisi, que a Leila comentou, e depois alguns documentários, aquele que é um pouco afrofuturista, o Branco Sai, Preto Fica. Então, são filmes que nós podemos incluir e ver de uma forma temática. Eu mencionei que eu dei 2 cursos. O outro era sobre como imaginar a região amazônica. E lá eu precisava de 2 semestres, porque tem, além da literatura, que é um campo tão fértil sobre a região amazônica, mas também autores próprios escrevendo sobre a sua região, também o lado dos filmes. E podem começar com Macunaíma, indo por Babai Brasil, outra vez Cacá Diegues, e continuando até os filmes mais recentes. Mas então lá realmente há uma riqueza, e isso eu já disse, mas vou repetir, há uma riqueza de cinema nacional que, parafraseando aquilo que o João César disse antes sobre a literatura, se nós não vamos ao cinema nacional, quem é que vai ir ao cinema nacional e quem é que vai amar o cinema nacional? É o João César que estava parafraseando Antônio Cândido, né? Então, mas é isso também, nós que temos esta carga fora dos Estados Unidos de falar de literatura brasileira e do cinema brasileiro, também nós temos esta missão que podemos assim cumprir. Então, estas são algumas das ideias que eu tive recentemente. Então, eu vou passar a palavra aos meus colegas, porque também eu estou anotando os filmes que eles estão mencionando aqui na plateia, porque não vou me lembrar. Então, obrigada. Bem, tu mencionou o da Lúcia Murat, o Brava Gente Brasileira.
Eu geralmente ensino o Brava Gente Brasileira com o Iracema. E quando é uma classe de pós-graduação, eu peço para que os estudantes leiam os capítulos da Doris Summer, que alguém mencionou aqui na mesa anterior, né? Para lidar com esse conceito da formação da nação brasileira e dos mitos, então, que, né, foram criados a partir do romantismo e que depois eu acho que a Lúcia Murai, mais recentemente outros textos desmistificam, né? Isso é uma estratégia que funciona bastante bem. Eu ensino vários cursos sobre direitos humanos e, claro, a ditadura sempre é um tema, né, nesses filmes. Então, por exemplo, eu ensino o K, né, do Bernardo Kucinski. E com esse filme, com esse romance, eu gosto de mostrar o Hoje, acho que é da Tata Amaral, né? Porque a questão da busca, do desaparecimento, etc., né? Esse semestre eu estou ensinando um curso sobre democracia. A gente viu a adaptação do Memórias do Cárcere, porque a democracia brasileira, desde a Velha República até os dias de hoje, né? Eles viram o filme Memórias do Cárcere, e aí, então, eles viram o filme porque eu não estava conseguindo achar a tradução do livro em inglês. É um curso que é dado em inglês, todos os materiais são em inglês, e eu não conseguia achar a tradução do livro, né? Então, nós, porque eu estou co-ensinando esse curso, né, com um colega meu de História, e eles estão vendo esse filme. E mais para o final do semestre, eles vão ver um documentário da Maria Augusta Ramos, O Processo, que é sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? E aí, com esses materiais, nós lemos os textos recentes, como a Carta ao Povo Brasileiro do Lula, né, etc. Então, tudo isso para dizer que, geralmente, não são adaptações de livros, né? São filmes que complementam esses livros, que abordam as temáticas que estão sendo discutidas nos livros de uma forma diferente, às vezes crítica, né? No caso do filme da Lúcia Murat e do romance do José de Alencar. Achei muito interessante essas perguntas agora. Pensando no que Leila estava dizendo agora, acho interessante ver um pouco assim filmes dentro de um conjunto temático, especialmente se trata da ditadura, por exemplo, uma época histórica, como adaptações também, mas adaptações de impressões de muitas fontes diferentes, não assim? E hoje é uma adaptação. Sim, sim, sim. Então, eu gostei muito de escutar os temas que vocês usam, não, para organizar os cursos, democracia, ditadura, não, alguma região do Brasil também. E, tradicionalmente, eu acho que muitos professores nos Estados Unidos deram cursos organizados pelo sertão e a favela, não? Mas eu diria que, em geral, agora tem uma riqueza de conjuntos temáticos, não, na produção, na história de cinema brasileiro, graças aos grandes cineastas do Brasil. E acho que isso é uma dinâmica cultural super interessante. As pessoas muitas vezes voltam a diferentes gerações ao mesmo tema. E isso é uma coisa que sempre me interessou e me preocupou. E os dois livros são fiz pesquisa sobre assim cinema brasileiro e mexicano sobre a época colonial, e encontrei mais de 100 filmes desde o começo do cinema brasileiro, sempre voltavam, e assim subtemas também. O livro acabou sendo sobre o encontro de portugueses e povos indígenas, e muitas pessoas assim fizeram filmes sobre isso, e o segundo livro é sobre escravidão, e isso dá muita escravidão africana aqui no Brasil, e isso dá muita oportunidade também de estudos comparativos, não interculturais, especialmente nos Estados Unidos, que teve uma história muito semelhante com a escravidão. Cuba, por exemplo,
um filme que não mencionei era Como Era Gostoso o Meu Francês, de Nelson Pereira dos Santos, e uma das perguntas foi sobre assim, conjuntos não produtivos de filmes e textos escritos. Não, e eu estudo esse filme como uma adaptação, sobretudo de Hans Staden, e acho assim muito rico. Você poderia fazer todo um curso sobre esse filme como adaptação também e os contextos culturais. E essa Brava Gente Brasileira, que eu tenho a impressão de que o texto dá a impressão de que é uma adaptação, porque mostra esse livro ao final, mas acho que o livro não é real, porque tem fotos, tem assim, desenhos no livro da atriz que representa uma pessoa, supostamente é um livro do século XVIII. Acho muito interessante falar com os alunos sobre esse conceito de adaptação e os motivos de fazer uma adaptação baseada na verdade, essas coisas, não? Esse filme é um caso muito especial. E a outra pergunta, se lembro bem, tinha a ver com como engajar ou como apresentar filmes aos alunos que pouco sabem do Brasil, não sabem muito bem o português. E acho que, sim, é um desafio. E claro que eles não vão entender muitas coisas, não, por não entenderem muito o diálogo ou muitas coisas do contexto histórico, social, político, etc. Mas uma das coisas que eu tento fazer sempre é me assegurar de que os alunos não vejam qualquer filme como se fosse uma janela à verdade, não, uma janela ao passado, não. Sempre assim, trabalhar com eles para que vejam o filme de forma crítica e se levanta questões sobre um certo momento, começo dos anos 70, por exemplo, eu acho que a gente tem que contextualizar, tem que falar mais, tem que fazer ler mais coisas, não? Porque é muito fácil ficar assim seduzido pelo mundo fantástico do filme e ficar aí, não? E contente os alunos, não com como apresenta certo filme, certo momento histórico. Acho que é um desafio, mas também é uma oportunidade de enriquecer o conhecimento do Brasil. Obrigada aos três. Agora a gente abre para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Boa noite. Enfim, a minha pergunta é sobre a literatura contemporânea e o cinema também. E aí estou falando de autores que são mais periféricos aqui, né, vamos dizer assim. Estou falando de nomes como Ferrez, como Sérgio Vaz, talvez Paulo Lins, que tenha tido, enfim, um grande destaque. Se essa literatura chega, se esse pensamento aí é colocado, enfim, esse acervo que vocês indicam aos alunos para as leituras, como é que é pensado esse Brasil contemporâneo aí nas matérias na sala de aula? Eu posso falar pela minha universidade. Com mais frequência, tenho mostrado o filme, né, Cidade de Deus, do que ensinado o livro. Mas o que eu queria falar sobre isso, o livro tem que ser muito acessível para os alunos, e às vezes não é o caso. Por isso eu tenho ensinado Cidade de Deus, mas não em relação à adaptação, não em relação ao livro. O que eu queria comentar um pouco sobre onde é que vai o cinema brasileiro hoje em dia, tem um grande movimento para incluir vozes que tradicionalmente eram mais marginalizadas. E eu estou pensando nos últimos festivais onde eu tenho ido, os filmes brasileiros que eu vi realmente fazem isso e com muita força. Eu penso em alguns exemplos. O último filme que eu vi agora no festival em Lisboa, que foi o Marighella, e que não vai, infelizmente, não vai estrear aqui, não é? Mas eu acho que estas vozes marginalizadas vai haver
cada vez mais produção cinematográfica para acompanhar os textos. Eu geralmente incluo bastantes textos periféricos, ou que são considerados de escritores periféricos, né? Então, o Ferrez, com certeza, o Sérgio Vaz, o Saccolinha. O Paulo Lins eu geralmente não incluo pela dificuldade de se ler o Cidade de Deus, né? Quando eu ensino o Sérgio Vaz, acho que eu sempre gosto de falar da Cooperifa também, né? Então tem esse documentário que acho que até foi produzido pelo Itaú, né? Que eu mostro também. Eu acho que esse documentário tem até legendas, então também está mais acessível para um público mais amplo. O que eu faço muito em termos audiovisuais, quando eu ensino a literatura periférica, é encontrar clipes de vídeos, né? Entrevistas, fotos. O Saccolinha tem esse projeto na periferia agora de São Paulo, que é literatura e paisagismo. Então, eu mostro fotos muito disso. Para mostrar também um pouco a riqueza, né, da produção cultural periférica, que está na literatura, mas também está em outras expressões. Eu não conheço muito do cinema da periferia, né? Eu estou pensando no próximo semestre, talvez, de incluir esse seriado que tem na Netflix, que é o Sintonia, né, que segue um grupo de jovens na periferia de São Paulo, etc. Eu acho que não posso acrescentar muita coisa, só a minha impressão é que nos Estados Unidos muitos colegas sim incluem assim produção cultural da periferia sim, não é pouco comum hoje em dia, e não só assim literatura, cinema, cultura hip hop e essas coisas que sim se fala bastante. Mais perguntas? Ninguém? Eu vou continuar, então. Bom, na verdade, eu queria saber um pouco mais sobre como vocês avaliam realmente essa recepção e como a recepção molda de volta, quer dizer, para vocês, traz para vocês de volta um sentimento sobre o que deve ser tratado, como deve ser tratado o tema, o filme, enfim. Vocês têm enfim, a partir da recepção dos alunos, vocês vão seguindo outros caminhos, enfim, tem muita mudança nos cursos entre os semestres. Eu sei que vocês são muito ligados nas novidades, mas existe alguma adaptação que vocês fazem nos cursos porque vocês sentem que não é possível trabalhar certo tema, enfim, como é que essa dinâmica se dá com os alunos? Olha, eu tenho uma resposta bem curta para isso. Eu sempre digo aos alunos, não me interessa que vocês gostaram ou não do livro, ou gostaram ou não do filme. Eu quero que vocês aprendam alguma coisa. Então, eles podem dizer, eu vi aquele filme, foi horrível, mas foi um filme que vai ficar e vai marcar. Não é? Então, para mim, eu mudo, eu escolho os filmes, mas muitas vezes eu sei que eu não estou para agradar a plateia, não estou para agradar aos alunos, quero que aprendam e que vejam coisas que talvez não estariam vendo eles na sua própria conta da Netflix ou nas suas próprias leituras. Mas então, e a reavaliação que eu faço, muitas vezes é quando saem novas edições. Agora, nós falamos há pouco das edições, as novas edições de Clarice. Eu tenho agora um curso novíssimo, porque temos novas traduções e mais acessíveis. E só para acrescentar uma coisa que eu estava assim pensando na outra mesa, estas adaptações de Clarice, há um conto, O Corpo, que tem... mas eu nunca vi com legendas, então se alguém tiver ou souber, eu acho que os contos de Clarice se transpõem muito bem ao cinema. Então, agora me lembrei não sei quem é o realizador, deve ser do começo do século, da década de 90, talvez, mas o conto, O Corpo, é um filme, um curta magnífico. Então, eu deixo a palavra. Então, eu poderia dizer só, eu concordo com Catherine e deixá-lo aí, mas eu concordo que
para mim, nas aulas, não é importante... Eu não me enfoco no prazer do aluno com o cinema, não? Também estamos tentando ensinar certas coisas ou certas capacidades críticas, analíticas, não? E em termos de assim, filmes que inclui mais de uma vez nos cursos, se faço alguma mudança assim à base da recepção e não necessariamente recepção de se gostaram ou não, pensando nessas metas que mencionei, de aprender certas coisas sobre Brasil, sobre cinema, sobre o que for, acho que eu fico assim lembrando que certos filmes vão provocar certas reações, então eu posso antecipar melhor essas reações e fazê-lo dentro do contexto da aula assim mais produtivo, como Chica da Silva provoca muitas reações assim muito fortes também, e Caramuru, a invenção do Brasil, conhecem? Isso também na aula que acabo de dar, baseado nesses dois livros, foi muito forte também. Os alunos não gostaram, mas eles, eu acho que alguns deles, porque era muito estereotipado, e eles queriam deixá-lo aí, mas isso é uma oportunidade. Não deixo eles assim deixar o comentário, não gosto, é terrível. É um estereótipo, assim, sexualização ou das mulheres brasileiras. Não, vamos falar sobre isso. Então, eu acho que mostrar mais de uma vez um filme me dá assim, mais ideias sobre como fazer produtivo o diálogo. Olha, eu não sou tão honrada como vocês. Depende do curso. Se é um curso de divulgação e os estudantes não gostam dos filmes, eu mudo, porque a ideia do curso de divulgação é justamente isso, é atrair estudantes, e aí não adianta mostrar um filme que os estudantes não gostem, né? Eu mudo os filmes, geralmente, nas minhas aulas que não são de divulgação, né? Dependendo, mas tem mais a ver com os meus interesses e como eles mudam. Então, por exemplo, certas temáticas que eu ensinava há alguns anos, eu já não ensino mais. E agora eu passei para outras temáticas, e aí eu vou mostrar outros filmes, vou lidar com outros textos também. Então, depende mais disso do que se eles gostam ou não. Tem certos filmes que tu mostra e que são muito difíceis de se criar uma boa dinâmica de discussão dentro da sala de aula. E esse tipo de filme, que geralmente não são filmes fáceis de se assistir, eu acho que a gente tem que tentar mais de uma vez, e se não der certo mais de uma, duas ou três vezes, talvez repensar a escolha, né? Eu não sou dogmática nesse sentido, porque eu acho que sim, né? Tanto o filme quanto a literatura muito passa pelo prazer. A gente está fazendo aquilo porque a gente gosta, porque a gente quer fazer. Então, assim, forçar a barra não adianta muito, às vezes, né? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Senão, eu vou passar para as considerações finais. Eu peço que vocês, por favor, façam suas considerações finais. Eu estava à espera de mais perguntas. Devo começar. Bem, isso para mim foi muito produtivo. Eu acho que eu saí com algumas novas ideias, e também eu acho que nós poderíamos, a minha ideia agora, eu estou pensando, nós deveríamos cooperar, colaborar mais, o que nós e todos nós, não é, aqui nesta sala, porque estamos fazendo tanto trabalho sozinho e realmente as conexões é isso. Então, não sei se é um desafio, é um desejo, vou dizer isso, é um desejo de ter mais colaboração, mais troca de ideias, e porque nós temos esta riqueza, que são os colegas, são as pessoas que trabalham em várias áreas diferentes, que podem enriquecer aquilo que nós fazemos, e assim enriquecemos também as nossas aulas, o ensino, finalmente,
da cultura e da literatura e do cinema brasileiro, seja lá onde for, não é? Então, eu agradeço aos meus companheiros de mesa e a vocês todos a paciência de estarem aqui. Obrigada. Acho um pouco irônico que a gente tem que vir aqui a São Paulo para começar a colaborar nesse sentido, mas muito agradecido também. Isso foi uma boa ideia e uma boa oportunidade de formar parte de um painel pedagógico, não? É um pouco pedagógico, assim, intercultural. E realmente acho que eu sabia que todos nós íamos coincidir em certas coisas e trazer ideias diferentes, não há esta questão. E acredito que muitos outros colegas nos Estados Unidos se beneficiariam de fazer como uma oficina sobre isso ou conversar mais sobre isso. Como? O Itaú pode fazer. Vamos fazer aqui em São Paulo. Sim. Conexões Cinema vem aí, né? Sim, sim. Mas muito interessante. Eu também tenho ideias novas e foi um prazer pensar neste tema através da orientação também de Fernanda e também agradeço às duas colegas e vamos continuar falando sobre essas coisas. Muito obrigado. Falar por último é meio difícil, né? Eles já disseram tudo que eu tinha para dizer. Não, mas reitero os agradecimentos, né? A vocês, Fernanda, Claudinei, a João César. Acho que vocês têm mais trabalho pela frente, né? Agora. Para mim foi interessante, principalmente porque eu não sou da área de cinema, né? Então escutar pessoas que trabalham com mais seriedade no cinema é inspirador, assim, me deu muitas ideias também de como ensinar filmes na sala de aula e como lidar com essa interface entre o cinema e a literatura de uma forma um pouco mais produtiva e talvez um pouco mais rigorosa também, porque às vezes a tendência que eu tenho é de mostrar o filme e vamos discutir, né? Não discutir, claro, de uma forma analítica, crítica e tudo, mas sem aquela coisa mais metodológica mesmo do como é que a câmera está sendo usada, etc, etc. Então, nesse sentido, foi muito bom. As ideias também que vocês, né, trouxeram aqui sobre que tipos de filmes, que tipos de temáticas, eu acho que também, né, deu uma mexida na cabeça. Assim, eu acho, né, a minha grande eu quero concluir acho com uma pergunta, né, porque o cinema brasileiro tem, né, desde meados dos anos 90, 2000 para cá, tem realmente sido um cinema muito forte, muito, né, e um cartão de visitas, né, da cultura brasileira no exterior, mais inclusive do que a literatura. E eu me pergunto, né, qual vai ser o papel do cinema brasileiro de agora em diante, né? Quando eu estava fazendo pesquisa para essa palestra, eu estava tentando entrar no site da Ancine, não existe mais, né? Então, né, fica a pergunta.